Oi pessoal, aqui é o Rodrigo do Kitnet HQ e como eu faço todos os anos eu vou falar os quadrinhos que eu li em 2023, os melhores deles. Lembrando, para deixar claro aqui, que a lista é minha, a lista é subjetiva, ela é minha, não é nem do canal, nem do Liber, é minha, né? Então assim, são os quadrinhos que eu achei os melhores, né? Então assim, se você quiser colocar aqui embaixo qual você achou os melhores também, tá tudo certo, né? Mas não venha falar que na minha lista faltou isso ou faltou aquilo, porque afinal de contas a lista é minha e quem faz ela sou eu, né? E é isso. Então, assim, outra coisa também. São os quadrinhos que eu li em 2023. Então tem alguns de 2022, tem alguns mais antigos, tem alguns da década de 80 e que estão aqui, né? E tudo bem, porque são os quadrinhos que eu li nesse período. Não os quadrinhos que saíram nesse período, porque eu acho que eu não tenho como ler tudo o que sai. E se eu não leio tudo o que sai, eu não posso ser honesto, né? Porque para dizer quais são os melhores quadrinhos de 2023 que saíram em 2023, eu supostamente teria que ler todos os quadrinhos que saíram em 2023. Isso eu não tenho como. Não tenho nem dinheiro, principalmente, e nem tempo para fazê-lo. Então são os quadrinhos que eu li neste ano. Tem alguns que são antigos mesmo, que só pude ler agora, só consegui ler agora. Alguns comprei alguma oferta, outros surgiram e estava aqui na estante e eu não dei bola e agora peguei para ler. Então tem tudo isso. De qualquer forma, é uma lista do coração, do que eu gostei, né? Vou tentar dar uma olhada, a lista está aqui, ó. Vou tentar dar uma olhadinha com vocês mais ou menos o que é e por que eu gostei. E daí depois, se você quiser, se comenta aí embaixo quais foram os seus mais legais. Então, para começar, afinal de contas o vídeo já está ficando grande, tem o Fantasma, o ônibus as primeiras histórias do Fantasma. Isso aqui foi lançado pela editora Mitos, né? O que é bacana? Eu já tinha lido essa história porque os Piratas Sim, porra, já saíram 700 mil vezes aqui no Brasil. Aí o que vem adiante não tem, mas os Piratas têm. E eu acho que a editora Mitos mandou muito bem na hora que ela colocou o nome de Os Piratas Aéreos, que é a segunda história, não é mais Os Piratas Sim. Porque se tivesse escrito Os Piratas Sim, eu não teria comprado, né? E a diagramação ficou super boa, super fácil de ler, né? E aquela coisa, eu sou historiador, ver um negócio que é lá de 1936, né? É bem bacana. Então, o Fantasma Ônibus é o primeiro aí. O segundo, que também é um ônibus, e assim, não tem ordem esses quadrinhos que vão aparecer aqui. A ordem é o que eu tirei da estante. E como os ônibus ficam perto uns dos outros, Tropa Alpha é o outro que eu amei. Amei porque, cara, lembra muito quando eu era criança. É pura nostalgia para mim. Ao mesmo tempo que é uma pura nostalgia, e eu lembro, tem algumas coisas aqui geniais, tipo a luta do Pássaro da Neve com o Sasquatch na neve, que né, não tem nenhum desenho, são só os diálogos. E isso é sensacional, né? O John Byrne estava muito inventivo. Ao mesmo tempo, eu me preocupo com os personagens. Não é uma coisa do tipo, foda-se, vou ler rapidinho. Não, eu me preocupo. Quando acontece o ponto crucial disso aqui, que eu não vou dizer qual é, porque afinal de contas seria legal se você lesse, eu continuei ficando arrepiado. Do mesmo jeito que eu fiquei quando eu tinha, sei lá, 11 anos talvez. Então, Tropa Alpha do John Byrne, sensacional. Pra mim, é o melhor ônibus até agora, porque toca no meu coração. E outro que toca no meu coração, que eu li um pouquinho antes, foi um que é esse aqui, ó. Os X-Men e Novos Titãs foi o primeiro gibi de super-herói que eu li na vida. Quer dizer, na vida não. Depois de um pouquinho mais velho. Porque o primeiro tinha sido a morte da Gwen Stacy quando eu tinha 5 anos. Mas o primeiro que eu pedi para minha avó comprar foi isso aqui. Eu já fiz um programa sobre ele e é bem divertida a história e tal. Tem uma história por trás. E quando eu fui reler, né, com aquele medo do tipo, ixi, cara, vai que isso aqui é uma bomba, eu só gostei porque eu tinha 10 anos. Não. É muito legal. É uma história muito bacana. Chris Claremont, parabéns para ele, né? Ainda que não tenha o nome dele em lugar nenhum. Então, X-Men Novos Titãs é outro. Um que eu li no comecinho de 2023, eu amei.
como diria Bianca Pinheiro, ah, então é assim que crianças falam? É o Sunny, do Taiyo Matsumoto. São 3 volumes, eu peguei só um aqui. E assim, são crianças que são abandonadas num meio orfanato, mas orfanato presume-se que as pessoas são órfãs, né? E aqui as pessoas não são órfãs, as crianças não são órfãs. Simplesmente os pais estão cagando para elas. Então é sofrido, doído de ler, triste pro diabo, mas, cara, como diria a Bianca de novo, esse cara sabe escrever o jeito que crianças falam. Crianças falam assim. Então, olha, Sunny, sensacional. Um outro que eu achei que eu não dava nada e tal, acabei comprando numa liquidação, se não me engano, uma coisa assim, e fiquei pasmo, é O Náufrago Morris, que foi editado pela Comic Zone, que é lindo, é um quadrinho argentino, lindo, 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 mas além de ser lindo, a história é surreal de tão bizarra. E daí tudo bem, você lê uma história sobre um náufrago que, papá, encalhou e daí sobreviveu, e como que ele fez para sobreviver. Ah, ok, tudo bem. Daí você chega e fala e descobre que isso tudo foi real. Daí você fala, não, calma, calma. Essa história foi real. Mesmo que o Franco e o Fitzman tenham mudado alguma coisinha ou outra, a história é real. Tem livros sobre ela e tal. Porra! Que história! Que história! E sensacional. E que quadrinho também, né? Não é apenas a história, mas tem todo o desenho, assim. Parabéns, cara. Náufrago Morris. Sensacional. Um outro que arrancou lágrimas dos meus olhos foi da Pipoca e Nanquim. O Balada para Sophie. Né? Sim, eu sou músico, já fui músico, né? E isso aqui me tocou demais. É uma história sensacional. Um pouco sobre arrogância, um pouco sobre amor, um pouco sobre perseverança, né? E sobre música, né? Então é muito bacana, né? São 2 portugueses, o nome Felipe Melo e Juan Cávia é porque são portugueses, né? Eu até achei que eles eram espanhóis, mas são portugueses. E cara, que história! Que, olha, Balada para Sophie, sensacional. Um outro, também não da Pipoca Nanquim, mas da Comic Zone, é A Origem. Esse aqui, infelizmente, não dá para mostrar, porque ele tem uma pegadinha no meio do quadrinho, que se eu mostrar vai perder totalmente a graça. Morro de medo de abrir aqui e cair né, bem nessa página e tal. Então, A Origem, assim como o outro que vem depois, né, que é o Processo, são sensacionais. O cara mexe com a linguagem, Marc Antoine Mathieu, mexe com a linguagem de uma maneira. Deixa eu abrir aqui com cuidado. Aqui, ó. Só para mostrar uma coisinha ou outra, né? Para mostrar a arte. Ele mexe com a linguagem dos quadrinhos. Sensacional. Aí, como eu disse, essa lista está em ordem de o que eu tirei da estante. Para mim, acho que o livro que mais me impactou, que mais mexeu comigo, que eu mais fiquei boquiaberto de ler, é o da amiguinha Lark, O Livro dos Pássaros. Porque você acha que, não, até quando você lê na internet, né? Você acha, são os passarinhos conversando e tal. Não, não, não. Isso aqui é uma obra sobre o capitalismo, as empresas e a babaquice que existe, né? Relações de poder que existe dentro de empresas. Qualquer um que já tenha trabalhado numa empresa, qualquer empresa, do que quer que seja, vai se identificar. Então, assim, em relação à identificação e você se sentir no lugar dos personagens, o Livro dos Pássaros foi melhor. Eu conheço alguns desses pássaros. E do gatinho também. Eu conheço as pessoas. Elas estão no meu cotidiano e estão no seu também. Você também conhece. Né? Você também tem colegas de trabalho que fazem o que esses passarinhos fazem. Pra mim, olha, esse aqui tá no top 3 fácil. É que eu não quero ficar ranqueando, mas olha, o Livro dos Pássaros da Lark, olha, sensacional. Adquira, leia, né? E assim, só uma dica, ler
no livro, no papel, é bem mais legal do que ler pela internet. A mesmo que você leia pela internet um depois do outro. Né? Porque ela consegue fazer uma piadinha autocontida, que é legal, ok. Mas a história inteira é muito, muito mais legal do que a piadinha autocontida. Então, um dos melhores da vida, esse aqui. Outro que é um dos melhores da vida é o Meta, que sim, faz tempo já que saiu, mas eu só li agora, né? Que saiu pela Zarabatana, do Marcelo Saravá com o André Freitas. E assim, cara, é mexer na linguagem, né? A coisa que eu mais gosto dos quadrinhos é quando ele mexe com a linguagem. Mais do que uma boa história, mais do que uma relação política ou ideológica ou relação com o desenho. Tipo, o Liber é um cara que ele é designer. Para ele, o desenho, a arte é super mais importante. Para mim, a linguagem é super mais importante do que o resto. E daí, o Marcelo Saravá com o André Freitas mandaram bem demais isso aqui. Se você ainda não leu, por favor. Outro sensacional e que mexe com a linguagem de vez em quando é o Salimena, né? Com o Mundinho Linha do Trem. O Salimena, sim, são piadas. Não existe uma história grande. Opa, caiu aqui o postal. Não existe uma história grande por trás, mas cara, o cara é muito inspirado, assim. O cara é muito inspirado. E normalmente você vê ele na internet uma coisa mais política e tal, mas é muito mais do que isso. Né? Tudo bem, tem a política, é interessantíssimo, é engraçado, é divertido, mas tem muito mais do que isso. Né? Tem a relação de costumes, tem a relação entre as pessoas, Mundinho Linha do Trem, maravilhoso. Outro que também foi arrebatador, apesar de já ser óbvio que seria arrebatador, dados os nomes, é Damasco, do Alexandre Lourenço e do Lielson Zene, dois brothers, e que assim, como diria o Érico Assis, Alexandre Lourenço é um gênio. Érico Assis falou isso na entrega do HQ Mix. Eu assino embaixo. Assino embaixo. Alexandre Lourenço faz umas coisas. Se você nunca leu Você é o Babaca Bernardo, por favor, faça isso. Só que esse é mais difícil para conseguir. Esse Damasco, sensacional. O que acontece se você está simplesmente com vontade de sair fora da vida? E o quão babaca você é por fazer isso. Isso é Damasco. Para mim, o melhor top 1 do ano, e um dos melhores da vida também, junto com o da Lark, O Filme Perdido, do César Ganania e do Chico França. Se você assistiu meu comentário sobre o livro, vocês vão ver o quão estupefato eu fiquei. Assim, eu sou um cara que trabalho, dou aula, né? Sobre cinema. E, caralho, o que os caras fizeram aqui? Sério, é sensacional o que os caras. Opa! Sensacional o que os caras fizeram aqui a partir da ideia do primeiro filme que foi criado no mundo, que misteriosamente foi perdido quando o Louis de Prince, que é o inventor, misteriosamente sumiu quando ele foi fazer a patente do filme. Então, O Filme Perdido, por favor, leia O Filme Perdido. Leia. Um outro que é muito legal, que não dava nada, assim, tipo, tá tudo bem, peguei aqui, é o Dragon Hoops, do Gene Luen Yang, esse cara que escreveu o Superman também, né? Que assim, uma história sobre basquete. Ok. Uma história sobre jogadores de basquete universitários. Ok. É um tema que eu não me interesso, assim, interesse zero. Interesse -2. E o cara conseguiu me cativar de um jeito que eu falei, cara, como é que pode um negócio que eu não tenho interesse algum eu ficar tão imerso na leitura e tão cativado mesmo de querer saber o que acontece, de ir atrás da internet para ver se essas pessoas, o que deu delas, né, qual foi o final delas e tal. Olha, esse Dragon Hoops aqui foi uma grande surpresa que saiu pela Quadrinhos da Companhia, né, da Companhia das Letras. Sensacional. Aliás, o Filme Perdido também da Companhia das Letras, né? E, esqueci de falar, o Damasco é da Brasa, do Lobo, né? Da Brasa. Lobo é o editor e dono. E faz tudo, né? Mas assim, só para dar o nome das editoras também, porque isso é importante.
Outro que eu achei sensacional é o Patos, da Kate Beaton, que eu já resenhei aqui também, e porra, uma história, assim, eu achava que o Canadá era um país legal. Eu achava que, não, mas pelo menos o Canadá se salva. Nem o Canadá se salva. Não se salva. Enquanto tiver seres humanos, não tem salvação. Não tem. Essa raça aí, cara, ainda bem que a gente aos poucos já tá sendo extinto, né? Mentira também, porque tem 8 bilhões de pessoas. Né? Eu só queria que fosse extinto. Mas, de qualquer forma, Patos é sensacional. Essa menininha aqui, a Kate Beaton, autobiográfico, essa menininha indo trabalhar nos campos de petróleo. Na verdade não é petróleo, é betume e tal, mas enfim, no final das contas ela vai para os campos de petróleo, né? Então, cara, é sensacional. Triste de ler, tem umas horas que tem que dar uma parada boa, deixar o livro descansar porque ele tá te machucando. Patos, muito legal, da Martins Fontes, da editora Martins Fontes. E, por último, mas não menos importante, na verdade, como eu disse, a ordem foi o que eu tirei da estante. Mukanda Teodora, do Marcelo de Salete, da editora Veneta, que é um livro sensacional. É um livro que, assim, o Marcelo, na verdade, foi a historiadora. Caramba, qual que é o nome da historiadora? Só um pouquinho aqui, porque é importante dar o nome dela. Ela encontrou 7 cartas de uma mulher e foi vendo essas cartas. Foi lendo, e daí Ah, caramba, eu tenho que achar o nome dela. E daí ela foi lendo os livros, as cartas, e foi tentando. O Marcelo foi tentar. Cristina Wissenbach. Foi ela. Né? E daí tem as cartas ao final, como extras, e ela vai. E assim, o Marcelo de Salete, junto com essa historiadora, a Cristina, foi tentar entender como que era o Brasil na época da escravidão. Né? Então, nossa, cara, que obra, sensacional. E assim, para mim, além de falar de toda a questão da escravidão, do Brasil, eu sou historiador, tem tudo isso, mas também tem isso partiu de 7 cartas que foram encontradas. Isso para mim é sensacional. Então, Mukanda Teodora é um dos quadrinhos mais legais que eu li. Se não me engano, foram 15 que eu escolhi esse ano só para dar um toque pra galera do tipo assim, se você não tem nada para ler, tem uma graninha para comprar, esses são algumas boas indicações que eu posso fazer, tá bom? Então se você puder, se você quiser escrever a sua lista aqui embaixo, é bem bacana pra gente até conversar e tal, né? E assim, vai que você coloca uma indicação que eu nunca li e fala, pô, espera aí, por que essa pessoa tá indicando esse quadrinho que eu nunca li? Eu vou lá, isso acontece sempre, eu vou lá, leio e falo, porra, a pessoa tava muito certa em indicar esse quadrinho. Isso aconteceu com o Sunny, por exemplo. Né? Mas então é isso, pessoal. Valeu. Tomara que todo mundo tenha um 2024 legal pra cacete. Tomara que tenha muitos quadrinhos legais pra gente ler, filmes para assistir, um trabalho bacana, que não seja como o dos pássaros da Lark. E é isso, galera. Até mais.